Eu quero convidar vocês para uma ministração nessa tarde abençoada. Hoje eu quero falar para você, irmãos, quero falar a respeito da necessidade de sermos mensageiros de Deus. Esta é uma necessidade urgente no reino. Nós vemos, irmãos, que a cada momento que se passa, as pessoas estão partindo para a eternidade, parte aos milhares, sem o devido conhecimento de Deus, sem o devido compromisso com o Senhor. Muitos, claro, todos aqui no Brasil, todos já ouviram falar de Cristo Jesus. Todos, de uma forma ou outra, já ouviram a respeito do Senhor, aquele que nasceu da Virgem Maria, que foi crucificado. Enfim, é uma história que é comum a cada brasileiro, a cada cidadão dessa nação tão amada, tão preciosa que é o Brasil. Mas nós vemos, irmãos, que além de apenas fazê-los ouvir, nós precisamos levar um evangelho vivo. Um evangelho vivo. Não apenas palavras, mas um evangelho que transforma, um evangelho que restaura, um evangelho que cura as pessoas das suas enfermidades, um evangelho que liberta os cativos da escravidão do pecado, do domínio de Satanás. É esse evangelho de poder, esse evangelho de autoridade, é esse evangelho que nós precisamos cultivar, irmãos. Cultivar. E esse cultivo, claro, é permitindo que o Espírito Santo de Deus venha e nos envolva de uma forma tão intensa, tão poderosa, a ponto de nossa boca, apenas palavras de autoridade, palavras de boas novas, palavras, irmãos, que toque nos corações, que leve às vidas o impacto da presença de Deus em nós. Mas para que isto possa ser uma realidade e para que nós possamos sair do campo da teoria, geralmente as pessoas até creem nisso, falam isso, mas falam de certa forma apenas na teoria. Mas, amados, nós não fomos chamados para vivermos uma vida teórica. O Senhor nos chamou, povo de Deus. Você que me ouve, você foi chamado. Você que está a escutar esta mensagem, você foi chamado para proclamar a glória de Cristo Jesus. Para levar o Evangelho vivo aos corações. O mesmo Evangelho que os apóstolos levaram ali naqueles tempos. É o mesmo Evangelho, irmãos, é o mesmo poder, é o mesmo Espírito que agiu sobre os apóstolos, que levou Paulo a, inclusive, escrever boa parte de todo o Novo Testamento. É este mesmo Espírito que está disponível em nossos dias, para te envolver, para me envolver, para nos envolver de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, a ponto de nossos frutos sejam do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor já nos orienta, e Deus já nos orienta através da sua palavra, a frutificarmos no Espírito. E nós sabemos quais são os frutos do Espírito. Amados, devemos almejar, desejar como crianças desejam o leite, devemos desejar também a presença de Deus, a graça do Senhor sobre nossas vidas. Nós não podemos apenas sermos crentes nominais, sermos cristãos nominais, mas precisamos sermos cristãos na essência da palavra, ou seja, seguidores de Cristo, seguidores, discípulos de Cristo Jesus, e o discípulo, ele age segundo aquilo que faz o mestre. E se você analisar só um pouquinho, para fazer uma pequena análise, você vai descobrir que o desejo do mestre para as nossas vidas
é que nós possamos imitá-lo, irmãos. Que nós possamos imitá-lo em todas as situações. Porque quando nós assim fizermos, quando assim abrirmos espaço em nossos corações para sermos tomados de uma forma tão intensa, tão poderosa, nós vamos, com certeza, irmãos, sair do campo da teoria e, a exemplo de Cristo Jesus, vamos partir para a prática. A exemplo dos apóstolos, vamos partir para a prática, mas vamos com poder e com a autoridade que nos é dada pelo Todo-Poderoso. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. A palavra de Deus nos diz: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Esse texto foi lido na Nova Tradução, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Irmãos, aqui nos deparamos com uma verdade, amados. Uma verdade. Nós vemos inicialmente que Deus deseja que todos, cada ser humano, ouça a sua palavra. Aqui nós vemos que é desejo do Senhor, irmãos, que seu evangelho seja levado aos confins da terra, seja levado a cada humano sobre a face da terra, seja levado, irmãos, que seja implantado nos corações, para que as pessoas tenham conhecimento de Deus, porque só é possível pedir a ajuda do Senhor àqueles que conhecem a Deus, aqueles que tiveram acesso à palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, levar a palavra de Deus. Precisamos sermos pessoas, é preciso sermos pessoas que abram mãos da própria vida, da sua própria, digamos assim, zona de conforto, para que Cristo Jesus entre irmãos, no nosso ser e mova-nos de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, para que nós possamos ir e testemunhar desse Cristo todo-poderoso, desse Cristo maravilhoso, desse Cristo que nos amou primeiro. A palavra nos diz: todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos levar a palavra dele para que as pessoas possam conhecê-lo e para que desta forma, irmãos, possam pedir socorro ao Senhor, possam chegar-se diante de Deus, clamar para que o Senhor adentre os seus corações e transforme as suas vidas de forma intensa, de forma poderosa. E quando isso acontecer, irmãos, aqueles que clamarem serão salvos. Mas precisam ouvir, irmãos. Porque é através do ouvir que as pessoas vão conhecer o nosso Senhor. No versículo 14, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Muitas vezes, irmãos, nós estamos aí esperando não sei o quê. Nós não estamos nos dando, irmãos, aquilo que nós cremos que é bom. Nós afirmamos tanto que amamos o Senhor. Se eu fizer uma enquete, crente, você ama a Deus? Eu imagino que 99,9% hão de afirmar, eu amo a Deus. Mas, irmãos, por que amam e não fazem aquilo que Deus quer? Como eu posso amar se eu não quero satisfazer ao meu Senhor? Como eu posso amar a Deus e ficar quieto no meu lugar? Como eu posso amar o Senhor e não me dar para o Todo-Poderoso?
Como eu posso amar o Senhor e não querer levar essa mensagem para o meu próximo? Como eu posso amar, meu irmão? Presta atenção. Como é que nós podemos amar a Deus e ficarmos quietos em nosso lugar? Olha, irmãos, há situações que só diz respeito a você, claro. Há situações que só lhe diz respeito. Mas o amor ao Senhor, amados, quando Ele é verdadeiro em nossas vidas, quando Deus transforma verdadeiramente o nosso ser, nós não podemos ficar calados. Não podemos. É uma chama que se acende no nosso interior, é uma chama que acende em nosso coração. Como nós podemos colocar essa chama, essa lamparina, essa lâmpada debaixo de uma mesa? Não, irmãos, eu não posso guardar para mim a manifestação da glória de Deus em meu favor. Não posso apenas guardar para mim, mas a Bíblia nos diz que precisamos levar as pessoas, testemunhar as pessoas. É você que coloca a tua lâmpada, a tua lamparina sobre a mesa, e esse colocar a tua lamparina sobre a mesa é exatamente, irmãos, envolver todos aqueles que estão próximos a você, é abraçar todos aqueles que estão próximos a você, porque quando você tira a lâmpada de debaixo da mesa e a coloca sobre a mesa, você vê que o raio de iluminação aumenta consideravelmente. Aqueles que estão num raio iluminado, eles serão alcançados pela luz dessa lâmpada, e é isso que Deus quer para você, que tu sejas uma lâmpada sobre a mesa para alcançar aqueles que estão ali próximo a você, aqueles que são teu vizinho, que estão na tua rua, aqueles que são teus colegas de trabalho, aqueles que estão na tua cidade, enfim, irmãos, nós precisamos mostrar a luz de Cristo que está na nossa vida. Claro, eu só posso mostrar aquilo que eu tenho. Nós precisamos entender isso também, não é? Eu só posso mostrar aquilo que eu tenho. E se eu tenho a luz de Cristo Jesus, é algo, irmão, comum à minha existência a demonstração desta luz na minha vida. Ou seja, se eu tenho a presença de Deus na minha existência, se eu tenho Deus no meu coração, torna-se algo comum que as pessoas olhem para mim e vejam Deus na minha vida. Torna-se comum que eu queira falar desse amor que me envolve, que cuida de mim, que me sara, que me liberta, que me restaura, que me renova e, por fim, que reserva para mim um lugar maravilhoso demais lá na morada eterna. Amado, como é que eu posso, irmãos, falar e afirmar que sou de Cristo Jesus se eu não tenho a mesma paixão que Cristo Jesus teve para com as vidas? Meu Deus, amado, eu não consigo entender, irmãos. Não consigo entender algumas situações, eu também preciso aprender algumas situações. Mas até parece, irmãos, que é um pouco de hipocrisia quando eu digo, amo o Senhor, sou do Senhor, mas não me dou a Deus, não me dou ao Espírito Santo, não me coloco à disposição do Espírito Santo para que Ele se manifeste através de mim. É uma hipocrisia, amados. Quero falar para você, meu querido, nós precisamos que haja verdade na nossa vida. A nossa vida precisa ser marcada pela verdade. A verdade precisa ser transparente na nossa existência. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e nos ver através da verdade. E essa verdade, irmãos, é que nos leva a entender e a nos aplicarmos na obra de Deus. Porque a partir do momento que eu digo que sou de Cristo Jesus, a partir do momento que eu afirmo que sou restaurado, que sou renovado, que fui comprado a preço de sangue, que fui resgatado das trevas, liberto da prisão do capeta, que fui, transformado numa nova criatura, e a Bíblia nos diz que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se somos em Cristo, precisamos ter a mesma essência de Cristo em nossas vidas. Como é que eu posso me calar? Não posso, meu amado.
Se eu me calo é porque existe alguma coisa errada em mim e eu preciso rever meus conceitos, rever meus princípios, rever meus pontos de fé, rever aquilo que eu creio e aquilo que eu não creio e ver se realmente estou seguindo o caminho, os trilhos, a direção que Deus quer para os seus servos. E nesse texto nós somos chamados a uma verdade, irmãos. A verdade de levar o Evangelho, a verdade de sermos mensageiros de Deus, a verdade, irmãos, de levarmos aquilo que nós cremos até onde nós podemos alcançar. Nós precisamos, irmãos, fazer alguma coisa para alcançar as pessoas. Amados, o texto diz, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Eis aí, irmãos, há um texto na palavra em Ezequiel que afirma que Deus vai pedir o sangue daqueles que partiram para a eternidade no pecado, porque não foram alertados. O Senhor vai pedir o sangue das pessoas que estavam próximas, mas se calaram. Está lá em Ezequiel. Nós, que temos consciência que esse povo está partindo para a eternidade, sem conhecer a Cristo Jesus, e nos calamos, e vemos que eles estão mergulhados na prática do pecado, e nos calamos, vemos que estão fazendo as coisas erradas, e nos calamos, vemos que estão partindo para a eternidade sem Cristo Jesus, aprisionados pelo diabo, mesmo assim, nos calamos. Olha, amados, a Bíblia nos diz que Deus vai pedir de cada um de nós o sangue destes. É o sangue destes. É o pecado da omissão, irmãos. É o pecado da omissão. É o pecado da omissão. Nós não podemos nos omitir diante de tão grande verdade. O Senhor deseja, irmãos, que nós, cada um de nós, sejamos um mensageiro de Cristo Jesus, que leve a humanidade, e essa humanidade muitas vezes é teu vizinho, é aquele que está ali muito próximo a você. Claro que você não faz nada para alcançá-lo. Deus quer que tu sejas o mensageiro, a mensagem que deve ser pregada, a mensagem que vai abrir os olhos dessas pessoas para entenderem a necessidade da salvação e de um compromisso verdadeiro com Deus. E a Bíblia nos diz de forma clara, se essa mensagem não for anunciada, como poderão eles se arrependerem, crerem na mensagem de salvação? A grande pergunta, irmãos, que Deus faz para nós: somos mensageiros? Somos mensageiros de Deus? Somos mensageiros do Senhor? Temos feito alguma coisa, irmãos? Temos feito alguma coisa para agradar a Deus e para levar aquilo que nós recebemos dele para o próximo? Temos feito alguma coisa? A tendência do povo, amado, é esperar. Esperar que alguém faça alguma coisa. Esperar pelo próximo. Ah, não, deixa o pastor, deixa o presbítero, deixa não sei quem. Enfim, deixa o fulano de tal. Eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei fazer. Eu quero dizer para você, se você não sabe fazer, é porque você não ama a Deus. Desculpa falar de forma tão clara e franca. Mas, se você não sabe falar da mensagem de Cristo, chegar para alguém e falar, olha, tu precisas crer na Bíblia. Tu precisas crer na mensagem de redenção de Cristo Jesus. Porque Cristo é aquele que morreu para que você pudesse ter vida. E Ele morreu para que você pudesse ter vida porque você está morto nos teus pecados. Você está condenado pelos teus pecados. O pecado natural que age na tua existência te afasta de Deus, te separa de Deus. E você precisa crer naquele que deu a sua própria vida para que você pudesse ter restauração. São palavras simples como estas. Não falei muita coisa, mas você pode, claro, falar muita coisa. Mas quem não sabe falar isto que eu acabei de falar? Não demorei 1 minuto, menos de 1 minuto, mas você pode falar meia hora,
uma hora. Você pode falar do amor de Cristo. Você pode levar a mensagem do Senhor para essas pessoas. Você pode usar da tua própria boca. Você pode dar uma mídia gravada. Você pode levar uma literatura, um folheto, enfim. Mas você precisa levar a mensagem, meu querido. Você precisa ser um pregador da palavra de Deus. Mas como eles vão ouvir? Como poderão ser salvos se não há quem pregue? Meu Deus, se não há quem pregue. Olha, irmãos, independente da tua idade, da tua igreja, independente dessas situações denominacionais, você deve obrigação a Deus. Você deve uma explicação a Deus. Você está sujeito às ordenanças de Deus. E o que Deus quer para você é que tu sejas mensageiro dele. Que você se doe para Ele, que você se entregue para Ele, que você não venha medir os esforços, mas que você venha esforçar-te ao máximo para que o Evangelho do Senhor seja pregado, seja testemunhado, para que as pessoas tenham acesso e sejam alcançados pela palavra viva, que é a palavra do nosso Senhor. Esta é a palavra de Deus. No versículo 15 nos diz a Bíblia: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Quem são esses mensageiros, meu irmão? Meus amados, quem são os mensageiros? Quem são? Meu Deus, quem são os mensageiros? O mensageiro é você. É você aí. É, você também, minha irmã. Você também, meu jovem, meu adolescente, você é o mensageiro. Eu que vos falo, eu também sou o mensageiro. Nós é que somos os mensageiros de Deus. Sobre nós, pesa esta alegria de sermos os mensageiros de Deus. Pesa, de certa forma, um dever, mas um dever que produz em nosso coração, que produz lá dentro de nós uma satisfação indescritível, uma satisfação tão imensa, tão maravilhosa, que é a satisfação de sermos mensageiros de Deus. Se você não tem prazer na palavra do Senhor, amado, se você não tem prazer em falar do amor de Cristo Jesus, eu posso afirmar para você, há algo errado contigo. Existe algo errado contigo. A tua comunhão com Deus, ela está com problemas. Ela está quebrada. Ela tem alguma coisa errada. Ela não está legal. Tem vírus nessa comunhão com o Senhor. Tem vírus. Você precisa refletir, tentar descobrir, passar o antivírus na tua vida, e com certeza é a palavra de Deus. A palavra de Deus que traz à tona, irmãos, aquilo que nós não estamos fazendo de acordo com os princípios de Deus. É deixar o Espírito Santo de Deus nos dar consciência de pecado, para que nós possamos entender aquilo que temos feito que desagrada o Todo-Poderoso e buscarmos a solução. E essa solução, claro, ela depende de arrependimento, confissão de pecado e mudança de rota, mudança de vida. Uma nova vida tu precisas viver, mas uma nova vida segundo a vontade de Deus. Irmãos, impossível que o camarada seja do Senhor e não tenha satisfação em Deus. Impossível. Nós estamos vivendo dias de um evangelho superficial, claro. Vivemos dias em que muitos estão pregando um evangelho extremamente superficial, um evangelho no qual tudo pode, tudo é permitivo, é o evangelho da permissividade, tudo é permitido, nada é proibido, tudo dá-se um jeitinho. Quero falar para você, se tens realmente Deus no teu coração, se realmente Deus é o teu Senhor, se realmente fostes comprado a preço de sangue, impossível que você cale-se. Impossível que você fique calado. Impossível que você retenha as boas novas somente para você. Impossível que você não fale para teu familiar de Cristo Jesus. Impossível que você não fale para aquele que é teu próximo
a respeito da mensagem de salvação. Impossível que você não venha usar dos meios que estão ao teu alcance para levar esta mensagem ao maior número de pessoas possíveis. O verdadeiro evangelho, quando adentra os nossos corações, o evangelho são as boas novas, e as boas novas é a presença do Senhor. Quando esta presença de Deus verdadeiramente adentra nossos corações, amados, há uma transformação intensa, poderosa. Nós somos virados ao avesso. Sim, o Senhor entra, Ele arranca aquilo que não presta, Ele muda a nossa sorte, Ele nos enche com seu Espírito. E eu não posso entender como alguém cheio do Espírito Santo de Deus pode continuar no pecado, pode continuar na prática das coisas erradas, pode continuar falando a mentira, pode continuar no adultério, na fornicação, pode continuar sendo um mal pagador, um velhaco, pode ser um mentiroso, como alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como viver no pecado. Impossível aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus que desenvolva uma vida no pecado, porque o Espírito de Deus que habita na gente, o Espírito Santo de Deus que habita no povo do Senhor, que habita no servo de Deus, este Espírito de Deus, ele te leva a uma situação, te leva à situação de frutificar no Espírito e jamais frutificar ou dar lugar às obras da carne na tua existência. Na verdade, você vai trazer subjugada, vai trazer segundo, debaixo da vontade do Espírito, a tua própria vontade, que entendemos que a nossa carne será colocada sob a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós vamos trazer cativa a nossa carne, cativa a nossa vontade carnal, para que somente aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito, venha jorrar de dentro de nós. E aquilo que jorra de dentro de nós é exatamente isso, irmãos, é a mensagem de salvação, a mensagem das boas novas, a mensagem de uma vida reta, de uma vida justa, uma mensagem que nos denuncia como seguidores de Cristo Jesus. Onde olhar para você e falar, ei, esse camarada aí, olha só a palavra dele. Olha só o que ele diz. Isso aí é crente. Com essas palavras, com essa forma de agir, com essa forma de portar-se. Este é crente. É exatamente isso, irmãos. É isso que o Espírito Santo de Deus nos faz. Ele muda por completo a nossa vida para que nós possamos, em nós, refletirmos Cristo Jesus. E quando você reflete Cristo Jesus, você torna-se obrigatoriamente um mensageiro de Cristo. Torna-se obrigatoriamente alguém que vai e que fala do amor do Senhor, que fala daquilo que Deus pode fazer na tua vida, que fala das grandes alegrias que o Espírito de Deus nos concede, das grandes transformações e propósitos que nós recebemos lá do alto, quando o Espírito Santo de Deus age na gente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós seremos mensageiros enviados com a mensagem da boa nova, a mensagem que levarão muitos a poder crer no Senhor. E estes irmãos que ouvirão essa mensagem, conhecerão a Deus, e eles terão condições de pedir ajuda, pedir socorro. E a Bíblia nos diz que aqueles que pedem ajuda, aqueles que pedem socorro ao Todo-Poderoso, estes serão salvos. E você não pode contentar-se com aquilo que você tem. Não pode contentar-se. Com Deus, irmãos, precisamos sempre querer mais. Mas eu não falo aqui de querer um carro novo, de querer um apartamento, de querer uma fazenda, de querer uma cidade para si. Não, isso são coisas secundárias. Até recebemos isso na nossa vida, mas são coisas secundárias. Me refiro a querer, irmãos, a querer de Deus o poder e a autoridade, porque isto é mais caro, isto é mais precioso do que ouro puro, irmãos. O poder,
a manifestação da graça de Deus através da tua vida é mais preciosa do que ouro puro, e é isto que devemos querer para a nossa existência. É por isso que o nosso coração deve desejar, é por esse poder, por essa autoridade, porque quando assim fazemos, nos colocamos segundo a vontade do Senhor, e este vem e supre as nossas necessidades. Diz o texto: jamais vi um justo mendigar o pão. Jamais vi um justo mendigar o pão. É exatamente isso que Deus faz, irmãos. Deus é aquele que ergue aqueles que se entregam a Ele. Deus é aquele que abençoa aqueles que se dão a Ele. Deus é aquele que dá condições para que os mensageiros vivam, e vivam segundo a vontade dEle. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Amados, seja mensageiro de Deus. Seja o homem, seja a mulher, o jovem, o adolescente, seja alguém que esteja disposta a fazer a vontade do Senhor, a entregar-se de forma completa, e que tua luz, irmãos, não esteja debaixo da mesa, mas que esteja sobre a mesa, e que seja uma luz forte, intensa, para alcançar grandes distâncias com a mensagem de Cristo. Porque essa mensagem, irmãos, essa mensagem há de alcançar um número grande de pessoas, e essas pessoas terão conhecimento do Todo-Poderoso, terão conhecimento, poderão crer no Senhor, porque ouviram a mensagem, porque ouviram de Deus, ouviram quem é o Senhor. Não fique parado, meu irmão. Dê um pulo da tua zona de comodismo, da tua zona de conforto. Deixe-se mover, levar-se pelo Espírito de Deus. E verás, irmãos, que não há nada melhor, nada que possa completar o homem, nada que possa complementar a nossa existência, a não ser estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos tornamos mensageiros do Senhor, quando nós nos tornamos mensageiros de Deus, irmãos, a alegria lá dentro do nosso coração será perene, contínua, não passa. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Romanos capítulo 10, versículos 13, 14 e 15. Eis aí a oportunidade de você fazer alguma coisa para o Senhor. Candidate-se a mensageiro das boas novas. Candidate-se a mensageiro das boas novas, porque o convite do Senhor é feito para a tua existência. O convite de Deus é feito para você. Amém? Que você possa refletir, amados. Reflita. Veja. És mensageiro de Deus? És mensageira de Deus? Tens levado as boas novas para alguém? Tem envolvido aqueles que estão próximos a você com a palavra de Deus? Ou você é um zero à esquerda, ou você é um zero à esquerda que não faz diferença? As pessoas não conseguem ver nada em você. Cuidado, não seja dessa forma, mas seja alguém que chame a atenção através da tua vida para Cristo Jesus, através da tua vida para a presença de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te faça cada dia mais próspero na sua presença, cheio do seu Espírito, e um mensageiro útil, mensageiro útil ao seu reino. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Vivos